aqui. Boa noite. Vamos aguardar então todo mundo entrar, aguardar a nossa convidada de hoje, Carla, que é Carla como eu. Meu esposo até estava falando que podia todo mundo se confundir com esse negócio de duas Carlas. Então vamos aguardar aí, todo mundo ir entrando. Boa noite, Mica. Elizabeth, boa noite. Sejam todos bem-vindos, Anderson também. Vamos aí aguardar. Jonas, seja bem-vindo também. Cantinho da Nara, boa noite, todo mundo. Todo mundo bem-vindo. Anjos Adriana, também, boa noite, seja bem-vinda. Dai, obrigada por estar por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Só aguardando um pouquinho a nossa convidada de hoje, que é Carla como eu, entrar. Teve algumas pessoas que até ficaram confusas, que é duas Carlas mesmo. E a Carla, enquanto ela entra, vou falar um pouco sobre ela. A gente se conheceu há uns 2 anos atrás. Ela é professora de sala de recursos, ela trabalha diretamente com as crianças especiais, ela é especialista nessa área e ela é uma pessoa assim, realmente incrível na área de inclusão das crianças especiais. Então assim, gente, vocês não vão perder nada mesmo, vai ser um bate-papo muito interessante. A gente tem aqui algumas perguntas que algumas pessoas fizeram durante essa semana, quando eu anunciei a live, mas sinta-se à vontade de colocar aí mais alguma pergunta que vocês queiram, certo? E vocês vão gostar muito, tenho certeza. Olha, cada pergunta que fizeram, tem perguntas sobre TDAH, sobre a importância da educação infantil, e a gente vai responder tudo aqui. Tem perguntas também sobre a escola pública, a diferença da escola pública para a escola particular, o que que acontece, por que que na escola particular acaba que o ensino é melhor do que na escola pública, por que que isso acontece. Teve uma pergunta, achei bem bacana essa pergunta que fizeram. Tem também uma pergunta que fizeram sobre educação especial. A Carla preparou, gente, uma resposta que eu fiquei assim, gente, eu preciso me organizar mais aqui para poder ficar no nível, porque ela é realmente maravilhosa. Vocês vão adorar conhecer ela e um pouco do trabalho dela também. Eu vou pedir que ela se apresente aqui pra vocês. E ela até me mandou uma mensagenzinha aqui, já vai entrar. Boa noite, Nara. Boa noite, Amorim. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, gente, enquanto a gente aguarda ela, se vocês puderem aí do ladinho, olhem, onde fica aí comentar, fica um aviãozinho. Então vocês podem apertar nesse aviãozinho para divulgar para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Eu estou fazendo isso agora também. Já estou aqui enviando. Que assim mais pessoas vão poder participar dessa nossa conversa e vai ser muito legal. Então, olha, manda aí. Já estou mandando aqui também para os meus contatos. Boa noite, Fran. Boa noite, Carla entrou. Carla, vou te convidar aqui. Peraí.
Prontinho. Olá, Oi, boa boa noite. noite. Seja bem-vinda, Carla, a essa nossa live das Carlas. Ah, é a live das Carlas. E vamos lá, eu estava aqui fazendo uma breve introdução para o pessoal, falando um pouco das perguntas, que eu achei que foi muito bacana as perguntas que a gente recebeu. E que vão assim. Tem perguntas assim que são muito boas, que dão um tema inteiro só para responder essas questões, né? Sim. E aí eu queria ver com você, Carla, antes de você se apresentar. A gente começa com as questões mais complexas, ou a gente vai primeiro com as perguntinhas mais simples, e aí a gente vai para as mais complexas. O que é que você acha? É, tanto faz. A gente pode estar falando da nossa formação, a gente pode estar falando do nosso trabalho, a gente pode estar indo Uhum, respondendo também de acordo com a pergunta que o pessoal for fazendo, uhum. entendeu? Tá bom. Então, se você quiser começar falando um pouquinho de você, o pessoal te conhecer aqui, fica à vontade. Boa noite. É, com muito prazer que a gente está aqui na live das Carlas. E sou professora, não sei quem está entrando, né? Porque não está dando para eu ver aqui, tá, Carla? Depois você me sinaliza. Uhum, tá bom. Sou professora, pedagoga, com especialização em educação especial. Tenho habilitação para trabalhar com educação especial para várias patologias. Sou idealizadora do meu espaço, o Espaço Educação Especializada em Araruama. E é isso. E tem um caminho aí à frente, ou aí atrás, ainda. Bom, tem um caminho atrás que eu já cumpri e tem um caminho que eu estou cumprindo. Sim, é verdade. É, bom, eu aqui a maioria das pessoas já me conhece um pouquinho, mas como depois eu vou postar, como eu falei para Carla, né? Eu vou postar depois essa nossa live no YouTube, certo? Até porque para as pessoas que perderem no ao vivo, poderem assistir depois e poder compartilhar com os amigos e mais pessoas, essa nossa conversa possa chegar a mais pessoas, né? Bom, então eu sou formada em pedagogia, também sou professora, estou entrando nesse mundo da educação inclusiva também. Eu estava até falando no início, Carla, que a gente se conhece tem mais ou menos uns 2 anos, não é isso? E que a gente se É por conheceu aí, né? Uns 2, 3 anos. mais ou menos isso. E a gente se conheceu quando eu estava fazendo um estágio, né? E você era professora na sala de recursos, já trabalhava Isso. com essa parte da inclusão. E eu também já estava entrando nesse universo. Então foi graças a isso que eu comecei a me dedicar e agora estou cursando também neuropsicopedagogia, que eu acho que é fundamental não só para a gente trabalhar com as crianças especiais, mas com as crianças como um todo, porque a gente vai entender o cérebro como funciona e vai nos dar um norte, né, para fazer o nosso trabalho. Então, acho que nós, como profissionais, isso inclusive já entra em uma das perguntas que foi como a educação do Brasil pode melhorar. Né? Esse é um dos pontos que, que ajudam a educação do Brasil a melhorar. É a gente valorizar o profissional da educação e que esse profissional da educação também busque formação e uma formação de qualidade. Né? Eu tava pesquisando, Carla, para poder dar umas respostas, assim, inclusive com dados, né? E eu vi que ainda existem escolas que os professores não são formados, que os professores dão aula de uma determinada matéria, mas que eles não têm a formação adequada para aquilo. E isso faz com que o ensino caia, né? O ensino ele acaba não tendo a qualidade que deveria por conta disso. Mas a gente pode. Você acha que a gente já responde essa pergunta de uma vez? É porque ela já estava aqui logo na primeira folha. Eu já comecei falando. Mas você preparou alguma coisa para a gente falar também sobre
aquela perguntinha. Deixa eu achar aqui a pergunta. Eu preparei duas respostas aqui. É aquela, como eu faço para educar uma criança que não para, que é hiperativo? Né? Isso, eu preparei essa resposta. Quando você começou a falar comigo, eu falei assim, boa noite, Nath. Boa noite, Adorno, também lá, Adorno. Não sei qual é o nome. Mas boa noite, sejam bem-vindas. Eu fiquei assim muito curiosa para saber, porque o pouquinho que você falou, eu falei, gente, vai ser demais o que ela tem para falar. Então, acho que a gente pode começar por essa, né? Então, como educar uma criança hiperativa? Isso. Bom, é um tema que eu gosto muito, né? É o TDAH. Sim. Gosto muito. Então, assim... Né? Tem muitas crianças, assim. E hoje em dia tem muitas crianças com TDAH. Então, é muito importante a gente conversar sobre isso. Sim. Eu quero dar boa noite quem estiver entrando aí, que eu tô dando Emily, Luarte, não sei quem é, mas deve ser amigos da Carla, meu amigo também, amigas, e vambora. Bom, eu anotei a pergunta e fiz uma baita resposta. Por quê? Eu fiz uma resposta bem grande, respondendo, explicando e conversando. E aí a gente vai adaptando as dúvidas. Ok? Uhum. Sim. Então vamos lá. Como educar uma criança hiperativa, né? Eu vou ler, tá? Porque é grande a resposta. Uhum. Primeiro, uma rotina, uma regra. E se seu filho é agitado e impulsivo, ele pode ser um hiperativo. E o nome certo deste diagnóstico é TDAH. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Agora, se a criança for introspectiva, tem o prazer do silêncio, de ficar quietinha no cantinho dela, ou imatura, ou ingênua, também pode ser diagnosticada com o mesmo transtorno, já que o comportamento varia de criança para criança. Como criar e educar uma criança hiperativa? Pergunta, né? Essa pergunta foi boa. Essa foi boa. Bom, mães, ter muita paciência, professoras, tias, todo mundo, né? E como explicar e delegar as tarefas? É bom explicar e delegar as tarefas para não ter esquecimentos. São muitas coisas. O hiperativo, ele é uma criança hiperagitada e na cabecinha deles funcionam várias coisas ao mesmo tempo. E se eu perguntar uma, duas, três vezes se ele fez, uma hora ele não vai saber me responder, ou vai responder que fez e não fez, enfim. É bem por aí. Motivar seus filhos a realizar tarefas chatas. Mãe, isso é chato. Tia, eu não gosto de ser chato, eu sei fazer. É motivar. Às vezes, eu sei fazer, tia. Tem dúvida. Mãe é chata, tia é chato. Tem dúvida. Então, motivar a realizar as tarefas chatas. Falar de forma clara, ser objetivo, ou nosso parente entendeu o que ouviu. Demonstrar que entendeu os erros da criança com TDAH e quando ele conseguir realizar, elogiar. Muito importante. Isso é bastante importante mesmo. Vai ajudar ele a ficar mais motivado, inclusive, para realizar aquela tarefa. Né? Sim, porque quando ele fracassa, a primeira coisa que o adulto faz é, tá errado. O tá errado, está errado em falar, não é errado. Nós não conseguimos agora, vamos tentar novamente, vamos fazer diferente. Isso. São essas coisas que ele não consegue fazer agora. Ele não consegue fazer agora, mas isso não significa que ele não vai conseguir. Ele só encontrou algum obstáculo agora
E se você vai e afirma o erro, isso pode gerar um efeito contrário do que a gente quer, né? Ele vai travar e não vai desenvolver, não vai desenrolar. Boa noite, Nath, seja bem-vinda. Ela tá Então, falando com a gente. boa noite para quem está entrando aí, hein? Então, É importante, cara, quando a ter gente rotina, né? Você estava falando, até, o importante é ter uma rotina para essa criança, né? Sim, lá, né? Quando eu comecei, a gente tem que estabelecer uma rotina e uma regra. Falar Uhum, pausadamente, ser objetivo, falar devagar, porque muitas das vezes não compreendeu. E a gente pergunta: você escutou? Às vezes ele escutou, mas ele não compreendeu. Então vamos lá, uhum, voltando. A base da educação aos filhos com TDAH está na forma de falar, ó, está na forma de lidar. Compreender que são crianças e que nem todo mundo vai entender desta uhum, forma. Ele não entendeu porque ele não quis, ele estava fazendo gracinha, disperso, não quis entender, não quis ouvir ou fingiu. Não é assim? E uhum, muitas das vezes a gente encontra profissionais que fazem recompensas. Profissionais que eu digo que fazem recompensas são os professores, são os pais, né? São os tios, são as tias. Então, o que que uhum, acontece? Eu, Carla, não sou muito a favor da recompensa. Eu acho que a uhum, gente tem que ter uma rotina e ter a regra para educar a criança hiperativa. Nós temos que falar assim: nós vamos em tal lugar, nós vamos entrar, você vai ter um atendimento, ou você vai ter a aula, você vai conversar com uma pessoa e ponto. Ele tem uhum. que entender a importância daquele local. Uhum. E não E tem que ser que desde pequeno, né, cara? Ela tem que ir acostumando desde pequeno, porque isso é algo que ele vai levar para a vida dele toda, né? Joana Então, entrou, Joana entrou. boa noite, seja bem-vinda. Que legal. Tô vendo. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, existe a recompensa. Entra que eu vou te dar. Entra que nós vamos em tal lugar. E não é legal, porque a criança ela vai entrar, não vai se sentir totalmente motivada a fazer atividade, porque a tia tá dando atividade chata, Uhum, mas ela tá, ó, doida para ir embora, porque o gostoso tá lá fora. O passeio vai uhum. estar lá fora. O presentinho vai estar lá fora. Entendeu? É. E isso, a recompensa, muitas vezes, não é legal. Por quê? A recompensa, ela deseduca. Ao meu ponto de vista, ela deseduca. Uhum, Entendeu? Existem certas recompensas que talvez possa vir a ser favorável. Ou seja, 2, 3 dias depois daquele momento em que passamos, porque a criança não vai associar o presentinho àquele momento aquele da, ato. da responsabilidade. Porque a Uhum. criança tem que ter uma responsabilidade. E se a Sim, gente ela não. tem que criar esse hábito, né? Oi? Ela tem que criar esse hábito Exatamente. Se a ter o gente não criar a comprometimento. regra e a rotina, não vai existir a responsabilidade. Uhum. Essa é a perguntinha que eu gostei muito de responder, tá Sim. bom? Eu acho interessante, Carla, essa questão da premiação, que é uma coisa que eu já fiz e que eu vi que funcionou melhor, realmente, do que a criança fazer algo e eu dar o prêmio em seguida. Na verdade, eu vejo como algo assim, uma conclusão de algo. Então, assim, não é pelo ato que ela fez, e sim pelo o que ela concluiu, um sucesso dela, para motivar. Por exemplo, um, ela fez lá, ela cumpriu, conseguiu cumprir todas as atividades, conseguiu atingir o objetivo dela, né? No caso, um exemplo assim, prático, né, para explicar isso. O aluno tá ali estudando para as provas. E aí ele tá estudando, tá se dedicando. E aí no final ele conseguiu atingir um resultado bom. Então, aquela premiação final, apesar de que a nota boa já é um prêmio para esse aluno, porque ele já vai se sentir estimulado. Mas o fato de você mostrar que ele, assim, poxa, ele às vezes se superou, ele conseguiu atingir algo que ele imaginava que não era capaz, né? Então, assim, pode servir como um estímulo. Eu vejo assim, né? É interessante quando serve como um estímulo, como algo que vai concluir algo.
e não realmente dar diariamente, porque não funciona. Que a criança só vai fazer por conta daquilo. E aí na vida dela, na vida prática, ela não vai ter Ela não isso. vai ter recompensa. Não vai ter esse tipo de recompensa. Então é bem complicado. Boa noite, Lulu. Lulu é minha tia, seja bem-vinda. Carla, um ponto também que eu acho interessante para essas crianças Ah, hiperativas é que elas façam atividade física. Regina, seja bem-vinda. É que elas façam atividade física, né? É muito importante porque eu vejo, inclusive, como uma forma delas gastarem um pouco dessa energia, né, que elas têm. Eu acho que tá um pouco travada a sua internet. Deixa eu ver se vai voltar. Voltou. novamente. Falhou aqui. Voltou. Ficou Isso. travado aqui. Tava agora. É importante que as crianças com hiperatividade elas façam atividade física. Aí eu estava falando que, inclusive, para poder ajudar um pouco elas com essa energia toda que elas têm, né? A conduzir essa energia delas. O que você acha disso? Assim? Você acha que é importante também? Então, eu acho importante sim a educação física, é, acordada a um certo horário, porque existe futebol, os pais adoram botar os seus filhos no futebol à noite, e a criança hiperativa, ela precisa sim desse exercício físico, mas não à noite. Porque quando ela sair do futebol, a cabecinha tá a mil, Vai a dar mesmo. adrenalina tá ali, ó, fervendo, e quando a gente pensar que é a hora do normal para dormir, a criança não vai dormir. Porque a adrenalina está Uhum. ali, ó, fervendo. A atividade física para criança hiperativa tem que ser à tarde, de manhã, nunca à noite. Uhum. Entendeu? Porque senão Eu vai ter um efeito contrário. Eu concordo com você. com certeza. Aqui a Regina tá falando, olha, trabalha-se tanta coisa com atividades físicas, isso é verdade. Trabalha muita coisa, inclusive coordenação. Boa noite também para Regina que entrou com a Clarinha, sejam bem-vindas. A Clarinha não quer Esse nada comigo. não quer nada, né? Não, não quer nada comigo. Eu só tô vendo ela crescer. Daqui a pouco ela tá maior do que eu. Verdade, tá uma mocinha linda já. Boa noite, É. Liliane também, seja bem-vinda. Bom, você quer falar mais alguma coisa sobre essa parte, Carla? Ou a gente vai para a próxima pergunta? Ai, ó. Pra mim, eu acho que eu dei por encerrado, tá? Essa pergunta. Se alguém tiver alguma perguntinha para fazer, a gente conclui Sobre aí. essa parte. Fiquem à vontade, gente. Bota aí a pergunta de vocês, se alguém quiser saber mais alguma coisa sobre essa parte das crianças com TDAH, que aí a gente vai respondendo. A outra pergunta que tem aqui que eu separei, que já está logo aqui em cima, é sobre a educação inclusiva. Se a educação inclusiva funciona, Eu o que você respondi acha, essa Carla? aqui. Fala aí. Você fez a resposta? Oi? Você conseguiu fazer a resposta dessa? Deu tempo de fazer a resposta? Olha, eu separei algumas coisas aqui, mas assim, é uma pergunta que é boa, Né? viu? Eu também gostei muito. Vamos lá. Então, posso? Posso Pode, começar? pode falar. Aí depois eu falo alguma coisa também. Vamos lá. A educação inclusiva funciona? Um dos maiores déficits que a educação inclusiva tem no Brasil ainda é a falta de formação educacional. Esse problema inicia-se no processo da matrícula na escola e que permanece por toda a vida letiva do ano e das famílias. Vou Uhum. explicar, tá? Por favor, não me matem. Não é? Tem que Primeira, dar. primeira cena desfavorável é quando a mãe chega à escola e a escola informa que não tem preparo para receber a tal criança. Ora, esta informação vira uma desinformação. Uhum. Se é uma escola que não está apta, formada para atender esta clientela,
ela também não está apta para formar cidadão. Uhum. Né? Segunda cena desfavorável. Se a orientação educacional ou a coordenadora lhe convidar para ir até a escola e conversar sobre o comportamento do seu filho numa turma de 30 crianças, né? E aí? Já é um contexto todo desfavorável também. Uhum. É uma desinformação muito grande você chamar a mãe para poder falar do comportamento do seu filho numa turma de 30 alunos, sabendo que ele tem uma patologia ou um transtorno funcional, seja ele qual for. E aí o que acontece? A gente precisa trabalhar essa criança, a escola. Precisa trabalhar essa criança. Eu digo no acolhimento. A criança especial, ela precisa ter o professor para te receber, né? Precisa do acolhimento, do entendimento, da responsabilidade, da intervenção no educar educacionalmente. Não é educar em família, educacionalmente. Mostrar as regras e limites para dentro da escola. Tá? Bem claro, no educar educacionalmente. Até porque essas crianças estão assegurados pelo direito da pessoa com deficiência à educação. A começar pela nossa Constituição Federal, em seu artigo 205, que educação é um direito para todos. E que não acontece. E o artigo 208, ele nos traz o AEE, Atendimento Educacional Especializado, que deve ser feito preferencialmente na rede de ensino. Todas nós já sabemos disso. Mas, agora, se o profissional não tem esse gabarito todo, aí ele está dizendo. É onde a educação inclusiva não funciona no Brasil. Por falta de quê? De capacitação. Gente, o objetivo da educação inclusiva é complementar o objetivo da inclusão. Adaptar, receber, criar formas, criar situações, criar uma comunidade que trabalhe todos juntos. E realizar um repertório de ajuda mútua entre os colegas. Ponto final. Aqui, olha, a Regina colocou assim: a escola precisa ser tratada, a inclusão deveria ser natural, porque todos são diferentes. Não há duas pessoas iguais. Aí ela colocou, por isso que ela ama o Darcy, que é uma escola inclusiva. Né? Então, assim, é bem... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, gente, agora que eu fiquei com os comentários aqui no meio. Eu também. Olha, ela ama o Darcy, porque, inclusive, eu também amo o Darcy. Tem uma coisa tão íntima ali. Bem íntima, né, Carla? Carla, e é interessante isso que você colocou, achei legal que você trouxe essa parte das leis também, porque assim a gente consegue ver aquilo que funciona na prática, né? E aquilo que ainda está deixando um pouco a desejar. Como você falou, inclusive, às vezes por uma falta de capacitação dos profissionais que ali estão para receber, para atender. E ainda rola também uma confusão que quando eu estava pensando nessa resposta, em relação à educação inclusiva e à educação especial. Que a educação especial, ela é uma modalidade de educação voltada exclusivamente para o público com algum tipo de deficiência ou alta habilidade. Né? Que o pessoal às vezes esquece das altas habilidades. E a educação inclusiva, ela promove a integração social, ou seja, qualquer criança ou adolescente pode aprender em conjunto dentro do ensino regular ofertado em escolas públicas e privadas. Então, acho que é importante a gente ter essa definição, porque muitas pessoas pensam assim, a educação inclusiva é a educação lá para as crianças especiais. Mas, na verdade, a gente é mais amplo do que isso.
né? Uma questão, inclusive, de direito de ensino para todas as crianças, né? E uma outra questão que eu estava vendo, que para uma escola ela ser realmente inclusiva, ela precisa de algumas coisas, como, por exemplo, políticas pedagógicas adaptadas, eu até notei para não esquecer também, professores capacitados, como você falou, um ambiente estrutural acessível, porque a gente sabe que tem escola que não está estruturalmente preparada, né? Então, Ainda não tem rampas. isso. A maioria ainda não tem rampa, é bem complicado. Deixa eu ver aqui, ó. A Regina está falando mais alguma coisa também. As pessoas no Brasil não estão, acostumadas a seguir leis, regulamentos, por isso as pessoas querem passar por cima das leis. Isso é verdade, Regina. Por isso que não funciona. A gente agora, eu acho que com a cobrança nos concursos públicos das leis, é que as pessoas começaram a estudar um pouquinho, a, a tentar entender como que funciona, mas a maioria das pessoas, quando a gente está estudando lei, fala, ai, que chato, não sei para que colocam isso no concurso. E é tão importante, porque se a gente não sabe a lei, como que a gente vai poder saber se a gente está fazendo nosso trabalho? Nós, como professores, estamos fazendo nosso trabalho certo se a gente não souber as leis, né? A gente precisa estar por dentro. Então, é preciso também presença de um segundo professor na sala de aula. Opa, tô derrubando aqui o celular. Presença de um segundo especializado. Isso. Não, e assim, aí a gente entra até numa polêmica, Carla, dessa questão de colocar estagiários, né? Para ficar com. Eu sei que assim, eu passei por isso, eu fui estagiária de inclusão. E assim, de alguma forma, isso para mim foi bom, porque acendeu as lamparinas da minha cabeça para eu gostar e para eu me conectar com essas crianças. Porém, a gente sabe que não é uma realidade de todos esses estagiários. Tem estagiários que são de áreas completamente diferentes da educação e eles ficam completamente perdidos, essa é a verdade, dentro de sala de aula. Né? E assim, alguns se dedicam, outros não. É muito complicado você não ter um profissional realmente formado e preparado para esse aluno. Você ia falar alguma coisa? Queria falar que no tempo que estávamos juntas, né? Eu tô procurando uma claridade aqui, né? Porque eu tô vendo que eu tô escurecendo toda hora. Aí eu tô pegando uma claridade aqui. O que acontece? Nos tempos que nós trabalhamos juntas, eu acho que foram 2 anos, né? Como você relembrou mesmo, eu estava como professora responsável de uma sala de recursos no nosso município. E foi colocada uma responsabilidade de estar fazendo uma integração, uma coordenação com os estagiários, para que a gente pudesse adaptar algumas coisas dentro da escola para que pudesse dar certo. E lá naquela época, eu sempre confundo isso, para mim você era professora de apoio, eu sempre falei isso. E você era uma estagiária. E assim, ótima, uma estagiária ótima, porque você combinou com o aluno que você estava orientando. Deu certo. Deu certo. A mistura deu certa. Entendeu? E podia ter dado super errado, né, Carla? Porque com o autista não é simples, assim, de você lidar. E foi uma coisa que deu realmente super certo. 2 Carlas na vida da mesma criança. Ele ficava maluco. Então, imagina. Era bom que ele não esquecia o nome. Oi. Voltou. Tem uma travadinha, mas voltou. Isso. Então, assim, eu fazia um trabalho bem bacana, porque eu estava sempre perguntando na sala de aula o que era feito. Então, a gente complementava na sala de recursos e você dava todo o suporte. Era cadeira, era almofada, era tudo para que não enjoasse aquele ambiente
desfavorável para o autista. Então, eu digo assim, que nem todos os estagiários são iguais, porque nem Sim. todos estão aptos a lidar com a E não estão inclusão. Às vezes, preparados, né, Carla? Essa é a questão, nem todos estão preparados. exatamente. Agora, quando você tem uma lei que tem que ser professor de apoio, pronto. Essa pessoa é pedagoga, é professora, fez educação especial, pronto, está no caminho E certo, ela vai ter a capacitação. sabe quais são as crianças que vão vir, vai abraçar qualquer patologia, porque é o âmbito de estudo dela, né? Ela vai se formar para aquilo ali, entendeu? E o Uhum. estagiário tem que moldar, ajustar um pouquinho, uns dão certo, outros não. Verdade. Carla, que a Regina tá falando aqui que a gente é maravilhosa. Ela botou, vocês são maravilhosas. Comprometimento, Aí, responsabilidade e empatia. Muito obrigada, Regina. E a FRL Sanches, eu não sei o nome, ela colocou assim: eu acho que não adianta só o profissional ser formado. Acho que para qualquer área, o profissional deve gostar do que faz. Digo isso porque vejo muita gente formada há muito tempo que não se preocupa em se atualizar e tem gente nova que já está assim inteirando das reais necessidades. Isso é verdade, Sanches. É, de fato, tem muita gente que faz uma formação oi. sem se preocupar que é aquilo que ela gosta, né? E acaba que isso que gera esse problema, vamos dizer assim, até de dificuldade dela fazer um bom trabalho, porque ela está ali obrigada. Ai, meu Deus, está acontecendo alguma coisa aqui, deixa eu recusar. É que o áudio meu aí estava voltando. A Regina também está colocando, olha, é uma verdade, estagiários de inclusão deveriam estar capacitados. Hoje qualquer um e pode ser, opa, que saiu aqui, estagiário, como se o aluno com deficiência não precisasse de muita coisa. Isso é verdade, Regina. Eu acho isso também. Eu acho que pelo menos deveriam dar uma capacitação, pegar esse estagiário que está entrando novo e dar uma capacitação para ele. Todo mês ele tem os horários na sala e tem um dia na semana, não sei, ou tem um horário que online às vezes, que ele é obrigado a fazer uma capacitação, um curso, ou para ele ser estagiário, ele tem que ter um curso que habilite ele para facilitar o trabalho, né? E a O Regina som também está colocando. aqui, o som aqui tá muito baixinho. Como é que tá aí? Aqui tá bom, tá alto. Não sei como que tá pra vocês, pessoal. Dá um feedback pra gente como que tá o som. Não Enquanto isso, é, para mim, muito, muito, vou muito, ler muito baixo. aqui que a mãe da Clarinha colocou que Carla, professora de apoio excelente, acima de tudo humano, eu e minha filha tivemos o privilégio de estar com você. Obrigada, Regina. Para mim também é um privilégio ter conhecido vocês, ter sido professora da Clarinha, acompanhado o crescimento dela, que isso é o que mais importa, né, Carla? Eu acho que... Você tá conseguindo me ouvir, Carla? Mais ou menos. Eu acho que é alguma coisa no seu telefone. A Regina falou que tá normal também pra Foi ela. essa A ligação Joana aí que eu também falou que tá bom. recusei. Todo mundo tá falando que tá bom. Deve ser alguma coisa aí no seu telefone. Vê se às vezes você consegue aumentar aí no botãozinho de volume do seu celular. É, deixa eu. Não, aqui tá bem alto. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Conseguiu? Não. Ai, meu Deus, como é que eu tiro isso aqui? Oi? Pode- Deu certo? Não, eu acho que eu vou tentar um fone aqui. Tá. Coloca aí. Enquanto isso, eu vou colocando aqui os outros pontos que eu coloquei, que são materiais e recursos didáticos adaptados às necessidades dos estudantes, comunicação efetiva entre professores, pais, funcionários administrativos, tecnologia assistiva e inclusão e um projeto pedagógico no qual constem todas as ações de inclusão trabalhadas no local. Então, assim, eu acho que esses são pontos que... Melhorou aí o som para você? Melhorou. Esses são Fone do meu pontos filho. que... a falar nele, manda um beijo para ele aí. Ele tinha até mandado aqui boa noite pra gente. Ah, é, Carlos. Tia Carla tá mandando aqui um beijo para você, hein?
Ó, tá mandando outro. Ah, tá bom. Saudade dele também. Esse é um, E é né? isso, eu acho que dessa parte de educação. Essa parte de é ex-aluno, verdade. Essa parte de educação, inclusive, é algo que daria uma live só sobre isso. Você não acha, cara? Daria mesmo. Com Daria, certeza, vou a amar gente pode fazer. até marcar depois, hein? A gente já deixa anotado. Isso Mas aí. vamos lá para outra pergunta. A outra pergunta que colocaram para a gente foi assim: qual a função da creche para a educação? É só para brincar? Isso dá uma polêmica, hein, Carla? Porque tem pessoas que acham assim: ah, não tem problema não, vou mandar meu filho lá para a creche, que ele só vai lá para brincar, vai lanchar, vai interagir lá, conversar com os amiguinhos. Mas, na verdade, gente do céu, a educação infantil ela é a base. É o que vai dar toda a sustentação da casa, né? Vamos dizer, assim, a casa que vai ser construída com o desenvolvimento daquela criança. Você quer falar alguma Então, coisa, Carla? Fala aí. não, educação infantil, ela não é só. Qual é a pergunta que eu estou tentando achar aqui? Qual a função da creche para a educação? É só para brincar? Então, não é só para brincar. A função da creche não é só para brincar. Porque eu acredito que ali já existe, né, um documento de que você tem que apresentar. Deu uma travadinha. Voltou. Se você puder repetir, Carla, porque deu uma travada. Então, a educação a educação infantil, né, que ela fala da função da creche, já existe toda uma documentação que não é só para brincar, é para Uhum, educar também, para uma escola, entendeu? Então ali uhum, você vai trabalhar cores, você vai trabalhar musicalização, você vai trabalhar textura, tem várias uhum. coisas, mas não é só para Coordenação brincar. Ela é para. motora. Oi? Opa, voltou. A Foi toda coordenação hora motora saindo. também. Isso, Vai é. trabalhar essa parte toda. E é como eu falei, né? Vai ser a base. E assim, é muito importante, inclusive, por uma questão que a gente falava no início da criança com TDAH, que vai ajudar a criar o hábito. É o hábito que a criança vai ter desde pequena que ela vai acabar levando para a vida dela inteira. Então, aquilo que ela acostumou, que ela desenvolveu desde pequenininha, ela vai colhendo os frutos à medida que ela vai se desenvolvendo, que vai crescendo. Então, é muito importante. É algo que, assim, não dá para brincar com a educação infantil. É uma Não, brincadeira com valor, né? Não é uma brincadeira assim à toa, sem sentido. Todas as brincadeiras que acontecem na educação infantil são brincadeiras que têm sentido, que têm valor, que vão gerar construção na vida das crianças, né? sim. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Eu não, eu acho que Não, você falou tudo, não tá tem ótimo. muito mais o que falar, eu acho, né? A outra pergunta, eu acho que eu anotei todas as perguntas. Deixa eu ver aqui, olha. O Tem a ensino seis. integral. Oi? Pode O concluir, vai. ensino integral, o ensino integral nas escolas faz diferença? Essa é uma questão também que gera algumas dúvidas, eu acho. Alguma Porque polêmica também, né? gera polêmica. Educação são temas de polêmica, né, cara? Porque o que acontece? Tem pessoas que são a favor da educação da integral, perdão, tô até me confundindo Isso. nas perguntas. Tem pessoas que acham assim que vale a pena, e tem outras que acham que não. E aí a pessoa tem que medir aí. Porque o que acontece? Algumas pessoas acham que tem valor, porque tem alguns dados que eu estava pesquisando, não sei se eu vou achar aqui, que coloca a educação integral, o ensino integral, como sendo importante para as crianças de baixa renda, porque elas vão estar ali o dia inteiro na escola e acabam que vão ter ali uma formação mais completa. Mas, assim, é delicado, porque pode não o que funciona para uma criança pode não funcionar para outra. Vai depender da escola, da estrutura da escola também. Porque tem escola que funciona direitinho o contraturno.
Mas tem escola que não funciona, que a criança vai, tá lá à tarde, mas aí o professor daquele dia faltou, que era para dar aula de música, aula de contação de história, enfim, de teatro. E aí no dia o profissional não foi. Então, assim, é um pouco delicado, né? O que que você acha, Carla? Fala aí também um pouquinho. Boa noite, Então, Bruno. Seja bem-vindo. Então, nós passamos por uma escola, né, que tinha essa educação integral, né, que tinha um propósito, né? Uhum. E Carla, Eu tô te ouvindo, só tá travado sua imagem. oi. Voltou. Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Nós passamos por uma escola que ela funcionou como uma escola integral, mas nós Uhum. vimos professores, tanto de manhã quanto à tarde, nós vimos acontecer. A criança, ela passava o dia inteiro longe da sua família, mas com atividade. Nós vimos Uhum. isso. E isso não acontece em todas as escolas. Às vezes o Tá. profissional travou aí? Não, tá Às vezes o ok. profissional teve algum problema familiar que não apareceu. Tá me ouvindo, Carla? Agora deu uma travadinha. Saiu. Eu tô te Oi. ouvindo. Ah, então vamos lá. Vai. E aí Tô te acontece ouvindo. de não aparecer. Aí não aparece hoje, não aparece amanhã, a criança está na escola, em tempo integral. E isso é ruim, porque ela Uhum. está longe da família dela e às vezes não tem aquela atividade à tarde ou de manhã e fica desfavorável. Uhum. Isso é, enquanto volta que sua conexão, isso é o que mais bate, assim, porque quando funciona, a educação integral ela é realmente maravilhosa. Ela ajuda muito, inclusive tem uns dados aqui que eu anotei, olha, de que crianças que estudaram em escola integral aumentaram em 66% as chances de entrar numa universidade. Voltou. Viu que ela estava aqui passando um dado que eu peguei na internet, que colocou que as crianças que estudaram ensino integral tiveram 66% de mais sucesso na entrada no ensino superior. Então, assim, quando essa educação integral Foi realizada uma funciona, pesquisa. sim. Então, assim, quando ela funciona de verdade na escola, na prática, então é super válido, ajuda muito. Mas quando na escola não está bem estruturado, isso aí vai depender muito da gestão daquela Isso escola aí. também, de organizar essa parte para Sim, fluir, né, para funcionar direitinho. E aí, eu acho que essa questão também é isso, né? Ah, tem mais uma pergunta sim. aqui. Eu acho que agora só tem mais duas perguntas. Nosso tempo também já está ficando curto, a gente tem que correr. Nós temos quantas pessoas assistindo a live? Participando? Aqui tá aparecendo 6 Seis. pessoas pra mim. É. Alguém saiu, tinha 7? Tinha oito, é porque às vezes, porque como trava, às vezes Ah, pode cair conexão também. É por isso que eu vou pode deixar. ser. A Natália também saiu um pouquinho mais do que ela teve compromisso. Ela pediu para eu deixar gravado, eu vou deixar gravado, vou deixar no feed para quem perdeu poder acompanhar. E depois eu vou colocar no YouTube também. É Então, olha só, vamos importante lá, outra colocar, pergunta. é importante deixar Oi? gravado, é importante deixar gravado para que a gente possa colocar nos grupos que a gente participa, entendeu? Sim, E aí verdade. eles Sim, porque a pessoa estarem. vai assistindo depois. E aí por isso que eu Isso deixo aí, aqui e deixo no YouTube, porque tem pessoas que não têm Instagram também. E aí no YouTube fica mais exatamente. fácil elas poderem assistir. Bom, por que a educação pública é diferente da particular? Isso aqui também é uma polêmica, hein, Carla? Olha, essas pessoas estavam inspiradas nessas perguntas. Quem fez essa pergunta, gente? Pelo amor de Deus. Eu não lembro, eu não anotei aqui o nome, mas olha que pergunta. Que isso? Isso é para brigar? Olha só, eu começo respondendo. Fala, Eu gata, começo fala. respondendo. Não existe diferença da escola pública para a escola particular. O professor que é professor, ele é professor na rede pública quanto na particular. Não existe Uhum. isso. Vou faltar no ensino público porque eu tenho a particular. Não, não. O professor tem que ser responsável. Sim, Os ele tem que ser pais o têm que ser mesmo nas duas. responsáveis. Né? A gestão tem que ser responsável. De um e de outro. Não existe diferença. Aham. Não, o que eu acho que existe é Eu a não vou dar questão aula mais cultural. ou
É aquela questão assim, eu vou dar aula no privado legal e vou dar aula no município mais ou menos. Como é que Uhum. fica eu, Não, Carla? isso não pode. Não, Eu também, eu sou a mesma não. onde quer que eu esteja. O que eu acho que acontece um pouco na pública, que diferencia da particular, não é o professor, e sim a questão estrutural. Que na Sim, escola pública, às vezes falta um pouco dessa questão da infraestrutura, a organização, a forma como cobram os rendimentos dos alunos também. Isso aí que às vezes tem uma diferença. Falta, por exemplo, na escola pública, uma coisa que eu sinto muita falta nas escolas é laboratórios. Laboratório de informática, laboratório de ciências, uma biblioteca para que os alunos possam ir e se estimulem, porque eu acho que tanto os alunos da escola pública quanto da particular, eles precisam de estímulo. Então, uma coisa que diferencia isso, que na particular as crianças têm estímulos de diversas formas. Eles têm como ter uma aula de ciência dentro de um laboratório, o professor demonstrando ali com aqueles materiais próprios de laboratório de ciências, né? Enquanto que na escola pública não tem esses materiais. opa, Então, ou às vezes tem, tá travando, cara. Às vezes tem, mas os profissionais não usam, não utilizam, acontece alguma coisa, é muito delicado, né? Aqui é. a Regina está colocando assim, olha, o ensino é muito desigual, os alunos da escola pública estão cada vez mais distantes de um ensino de qualidade. Agora, depois dessa pandemia, será mais evidente. Isso é verdade, por uma questão de falta de recurso. Falta de recurso. Os alunos da escola particular, Mas, Regina eles estão tendo aulas ao vivo, estão tendo, então, né? Oi? a Regina sabe disso. Existe, né? Eu sei que existem duas escolas do meu conhecimento que tem a sala de informática e que tem o laboratório de ciências. Agora, Uhum. pode não ter o profissional responsável por esta Isso, sala. Daí não funciona. Entendeu? isso. Por isso. E que muitas das vezes, escola da rede, no caso a rede privada, não tem. Não tem o Aham, verdade. espaço. Muitas não têm o espaço que a escola do município tem. Eu conheço uma Uhum, que não tem espaço. Então, não, uhum, entendeu? É estrutural mesmo. uhum, verdade. E aí a última pergunta, pra gente já ir encerrando por conta do horário, que eu tô com medo da live ser derrubada. Eu sempre fico com esse medo quando vai dando horário. Como a Que educação do horas? Brasil pode melhorar? E aí eu até anotei alguns pontos que podem ajudar para a educação melhorar, que é uma boa gestão, melhora da infraestrutura e que os profissionais da educação estejam sendo qualificados, que foi quando eu comecei a live, inclusive falei um pouquinho disso. Que o profissional que vai trabalhar esteja capacitado, e como você colocou muito bem. Eu conheço também escolas que têm um laboratório de informática, que têm um laboratório de ciência, e que não utilizam por conta de falta de professor capacitado para isso. Então, essa é o ponto-chave para a educação pública melhorar. Apesar de que existem escolas públicas que são maravilhosas, a gente tem que ressaltar isso. Inclusive na estrutura, por conta, inclusive, da gestão. A gente vê que uma boa gestora, ela corre atrás, ela produz eventos, produz situações que vão ajudar ela a melhorar a infraestrutura da escola, né? O que você acha, Carla? O que mais você acha que pode ajudar a melhorar a educação? Então, é a capacitação do profissional, a capacitação também do gestor. Isso é importante, porque para ser gestor, ele está apto a cumprir aquela função, mas ele precisa estar capacitado para o AEE, porque ele vai receber esse público, ele tem que saber lidar com essas crianças, ele tem que saber lidar com esses familiares, entendeu? É uma comunidade recebe muitas respostas não, muita negação,
E o gestor também tem que estar bem preparado para que o Brasil vá à frente também, como os profissionais, como nós estamos falando, né? Capacitação. Entendeu? E hoje em dia, por causa da pandemia... É interessante que a gente vê que, inclusive, tem uma conexão com a educação inclusiva. Para ela funcionar, ela precisa dessa boa gestão. E assim, tudo vai fluir na educação, né? Mas você ia falar da pandemia? Sim, com essa pandemia, tem que aproveitar os cursos online, os cursos de extensão, pós-graduação. Vai fazendo, entendeu? É isso aí. Eu acho que quando o gestor ele tem o curso do AEE, ele tem um olhar diferente para a sua escola. Verdade. Verdade. E aí, só para encerrar, Carla, só para finalizar com o que a Regina estava falando aqui, que a gente vai perceber mais evidente essa diferença agora por essa questão da pandemia. Mas eu acho que assim, eu acho que para as crianças no geral, tanto as crianças de escola particular como públicas, quando retornar ao normal as aulas, primeiro que a gente ainda não sabe qual vai ser o normal, né? Mas quando tudo isso retornar, vai ser algo assim que vai ser complicado para todas as crianças. Eu acho que porque elas vão ter que retornar para o hábito. Né? Claro que na escola pública é um pouco mais complicado porque tem crianças vai ser tudo novo, tudo de novo. Tem criança que não está acompanhando as aulas online, né? E a gente sabe que é complicadíssimo. E não é só na rede do município, não. Na rede privada também. Então, isso da creche até o ensino médio está complicado. Carla, quanto tempo nós temos? Nós temos coisa de 4 minutos. 4 minutinhos. O que a gente podia fazer? A gente podia falar um pouquinho, você fala 2 minutos, eu falo 2 minutos, para fechar bonito o nosso trabalho. O que a gente está fazendo, né? Divulgar o nosso trabalho. O que você acha? Pode falar. Pode começar. Bom, estive trabalhando no município por muitos anos, né, com a educação especial. E agora, em 2019, eu estive numa escola onde eu atuei em 2 salas de educação especial. Foi muito bom, a experiência foi ótima. Imaginei que talvez não fosse conseguir, mas eu fui insistente. E aí, em 2020, eu consegui realizar um sonho, né? Montar uma sala de educação educacional especializado, né? Espaço de atendimento educacional especializado aqui em Araruama. Então, ela fica na rua Aníbal Vicente Jardim, 392, centro de Araruama. Eu recebo todas as patologias e vamos trabalhar. Isso aí. Bom, eu tenho esse canal aqui do Instagram e tenho meu canal do YouTube, onde eu faço algumas divulgações sobre o que eu estudo da neuropsicopedagogia. Eu busco. Agora estou começando com as lives para trazer um pouco mais disso para cá, para a internet, para esse mundo, que eu acho que nesse momento é o que a gente mais precisa e ajuda a formação de outras pessoas também, a gente dividindo esse nosso conhecimento que a gente tem prático, né, Carla, com essa parte da inclusão e com essa parte da educação no geral. E eu também tenho meu espaçozinho aqui, mas com aulas particulares. E mesmo com a pandemia, eu estou atendendo algumas crianças, claro que todo o cuidado, né? Aquela atriz que você também está atendendo, já voltou a atender, né? Mas a gente sempre com aquele cuidado, o álcool em gel, que agora a gente está se reeducando, né? A gente está se reeducando a essa nova forma de viver. Sempre com álcool em gel, as máscaras, enfim. É isso mesmo. Eu vou depois deixar no feed, vou deixar o arroba da Carla. O Instagram já tá me falando que a gente tem 25 segundos, Carla, para finalizar. Eu vou deixar o Instagram da Carla para vocês seguirem ela aqui também. E no YouTube, Carla Távora. Tá bom, pessoal? Olha, um super beijo para vocês. Obrigada, Carla. Obrigada a todos que ficaram. Obrigada. E até a próxima live. Vamos fazer. Tchau.